Paz seja convosco, amém? Hoje nós vamos estarmos dando continuidade em nossos estudos bíblicos, falando sobre os livros históricos. Hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Samuel, parte 2. Mas antes de começarmos a falar sobre o profeta Samuel, nós vamos em primeiro lugar estar fazendo uma oração. Para vocês que estão em casa agora, participando junto comigo deste estudo dos profetas Samuel, livros históricos, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus, neste momento, Pai, quero te colocar, meu Deus, esta reflexão, meu Pai, em tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos que no momento que estiver participando deste estudo, que ele venha ser abençoado, meu Deus. Venha nos dar paz, sabedoria, Senhor, para podermos entender a tua palavra, Deus. Venha ficar conosco neste estudo, venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém. A primeira parte deste livro aqui, nós vamos estar aprendendo. E eu quero falar para vocês que o objetivo desta lição, ela é simplesmente para nos ensinar a como nós enfrentarmos as batalhas, as lutas, os desafios da vida, a partir das consequências de nossas escolhas. Nós estamos aí passando por um momento de uma pandemia, esse coronavírus. E a todo momento nós somos alertados a ficarmos em casa, aqueles que têm problema, que são problemas de risco, então temos que ficar em casa. Nós temos que estar sempre usando máscara, nós temos que estar sempre lavando as mãos, usando álcool em gel, nós temos que estar sempre nos protegendo, porque quando eu uso uma máscara, quando eu lavo as minhas mãos com sabão, quando eu passo álcool em gel, eu estou me protegendo e também protegendo a vocês, meus irmãos. Amém? Então nós vamos começar a ler o nosso trecho que é 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6 e 7. No livro de 1 Samuel, no versículo 6 e 7, diz assim: Mas este negócio não agradou a Samuel, quando disseram: Estabelece-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Obedece à voz do povo nisso que te dirão, porque não foi a ti que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então aqui nós vimos que o povo, eles queriam ser governado por outro rei. E eles pedem a Samuel que encontre para eles um novo rei. E Samuel, ele não ficou feliz no momento em que eles disseram para ele arrumar um novo rei para eles. Então, quando Samuel atingiu a velhice, os israelitas exigiram que ele estabelecesse um rei para que eles fossem como outras nações. Apesar de Samuel ter ficado extremamente triste e relutante, mesmo assim Samuel ele foi conversar com Deus. Ele foi cumprir a exigência após Deus ter autorizado a fazê-lo. Em sua conversa com Samuel, Deus indicou que o desejo do povo por um rei era, na verdade, sinal de sua rejeição a ele. O próprio Deus, ciente do desejo do povo, selecionou o primeiro rei de Israel. Por meio de circunstâncias estranhas, o Senhor trouxe Saul, um benjamita, à casa de Samuel. A intrigante história em 1 Samuel 9, 3, 14, Samuel lhe anunciou que Deus o designara como primeiro rei de Israel. Saul respondeu a Samuel com humildade e reconheceu sua indignidade para ser líder. Na manhã seguinte, Samuel tomou um vaso de azeite e derramou sobre Saul, ungindo-o assim como o rei de Israel.
Com Saul na função de rei de Israel, Samuel se aposentou de seu cargo de juízo de Israel. Em último discurso ao povo, Samuel proclamou a convicção profética central de que se o povo e o rei vivessem em obediência a Deus, tudo estaria bem. Ele desafiou o povo a temer a Deus e a servi-lo fielmente de todo o coração. A despeito do início fiel da liderança de Saul, o restante de seu reinado foi de grande tragédia. A queda de Saul não parece estar relacionada a um governo despótico, na verdade, diferente dos reis que o sucederam. Saul não cobrava impostos, não realizava alistamento militar e realizava pouco ou nenhum comércio internacional. Em muitos aspectos, Saul parecia muito mais com os juízes antes dele do que com os reis depois dele. No entanto, a queda de Saul estava diretamente relacionada com sua total desobediência às instruções explícitas de Samuel. Em certa ocasião, Saul exerceu a função sacerdotal ao oferecer um sacrifício a Deus. Em outro momento, ele desobedeceu o mandamento do Xerém. Em ambas as situações, Samuel o repreendeu e anunciou a rejeição de Deus a seu reinado. A vida é uma luta constante. No passado, essas lutas eram mais alinhadas com o conceito de batalha campal e enfrentamento bélico. Hoje, essa batalha se apresenta na forma de desafios em várias formas: financeiros, desafios profissionais, desafios intelectuais e tantos outros. É uma luta constante, um leão a ser derrotado a cada dia. Deus, em seu grande amor para conosco, não nos deixa sós. Ele nos dá a Bíblia, especificamente a segunda parte do livro de 1 Samuel, com lutas, os desafios da vida, um manual de orientações práticas sobre como enfrentar as batalhas, as lutas, os desafios da vida, um manual com exemplos a serem seguidos e exemplos a serem evitados, um manual com a descrição da realidade das consequências de nossas escolhas, um manual repleto de cores e nuances, uma aquarela para você e eu decidirmos como será a gravura na nossa vida. A segunda parte do livro de Samuel, a segunda parte do livro de 1 Samuel traz o personagem principal dos livros, o rei Davi. É praticamente uma biografia do homem segundo o coração de Deus. Davi foi uma pessoa que enfrentou cada desafio que a vida lhe trazia. Evitou alguns, é verdade, especialmente os domésticos com seus filhos. Davi obteve grandes vitórias e demonstrou comportamento exemplar nessa segunda parte do primeiro livro de Samuel. A forma como ele se portou e como tratou seu mais complicado adversário, o rei Saul, é fonte de inspiração para nós cristãos, da mesma forma que foram para as gerações passadas. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, diz que Davi serviu no seu tempo de vida os planos de Deus, que está escrito em Atos 13, 36, que fala assim: porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mesmo tendo seus tropeços, Davi foi um exemplo para várias gerações. Após ele, pois ele viveu os propósitos de Deus em sua própria geração. Entender o nosso tempo é viver os propósitos de Deus. Nele é o que nos faz ter vidas significantes deste lado da eternidade
nos diz 1 Samuel. Israel, uma nação, finalmente é organizada como uma monarquia. A segunda parte do livro de 1 Samuel nos mostra as tensões da nação com os povos vizinhos. Vários pontos na terra prometida eram campos de batalha entre Israel e os remanescentes, entre Israel e as pessoas que permaneciam na fé em Deus, dos povos que ocupavam a região e foram deixados desde a época de Josué. Saul, o rei instituído, tinha como tarefa organizar as tropas para as batalhas nas várias frentes, com várias tribos do reino ameaçadas por inimigos que queriam controlar desde a agricultura até a tecnologia de ferro. Saul tinha a difícil tarefa de tentar manter as forças bélicas, manter as forças armadas, forças militares, focadas em seus objetivos e as tribos unidas no propósito de exterminar os inimigos do povo de Deus, que eram, em última instância, inimigos do próprio Deus. Saul sentiu fortemente essa tensão do contexto de sua época. Saul é o personagem em declínio, sob tremenda pressão e com um ego maior que sua estatura. Saul tinha emendas dificuldade em andar nos caminhos de Deus, pois suas vitórias eram suas vitórias e suas derrotas eram também suas derrotas. Deus foi apenas um acontecimento que o levou à posição de rei, isto é, o Senhor foi apenas uma figura secundária em sua vida e em suas decisões. Isso levou o homem escolhido por Deus para ser uma bênção para a sua nação a ter uma morte triste e melancólica. Jonatas foi o filho que não andou nos caminhos do pai, não usou a religião, mas procurou dar espaço para Deus em sua própria vida. Jonas nos mostra como uma vida simples e comprometida em viver o que se propôs é capaz de fazer a diferença para melhor em um contexto corrompido. Samuel ainda tem uma última contribuição nacional a dar. Ele se deixa usar por Deus para ungir o sucessor de Saul. Mesmo no ostracismo, Samuel nos mostra que Deus não depende de nosso status social para mudar o rumo de uma vida, de uma família ou mesmo de uma sociedade. Golias é um importante personagem que nos ensina o destino daqueles que nadam contra a maré dos desígnios de Deus. Mesmo sendo alto, forte e imbatível, ele foi derrotado pela menor das armas do arsenal do Senhor Deus. Existem diversos outros personagens considerados secundários pela pouca referência textual dada a eles, mas riquíssimos em lições para as nossas vidas. Confira em sua Bíblia a biografia de Abigail, no capítulo 25, versículo 18. Abigail apazigua Davi. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens que vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles, e disse Davi: Na verdade que em vão tenho
guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, mas ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se a seus pés e disse: Ó Senhor, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E tu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviastes. Por exemplo, a segunda parte do livro nos mostra como e por que Davi é escolhido por Deus para ser rei e como ele chega à corte de Israel. Em 1 Samuel 15, no versículo 1, 15, no versículo 1 fala: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. E nós temos também no capítulo 16, no versículo 23, que fala: E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Também narra a ascensão popular do novo ungido e a perigosa inveja do rei vigente. Em 1 Samuel 17:1, fala assim: E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. E 19:43 fala assim, 19. Não é. Segue-se então a maior narrativa, o período de exílio interno e externo de Davi e sua guerrilha nacional, vagando de norte a sul do reino e passando alguns períodos nas nações vizinhas e inimigas. 1 Samuel 21, 1 Samuel 21, 1. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Aí nós temos também 31:13, 1 Samuel 31:13, que falam: E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram-se 7 dias. O livro termina com o triste... Passando alguns períodos nas nações vizinhas e inimigas. Neste período ocorre a morte do juiz profeta Samuel. O livro termina com um triste fim, que está em Samuel 25, que nós vamos ver o triste fim que aconteceu com o profeta Samuel. Samuel, ele veio a falecer com seus 65 anos, mais ou menos, 65 anos. Aí fala assim, no capítulo 25, 1 Samuel 25. Meu Senhor, agora não faça este homem de... Peraí, tá errado.
1 Samuel 25. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou. O prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramã. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. O livro termina com o triste fim do homem que havia sido escolhido por Deus para reinar e experimentou a pior das mortes em sua cultura semita. Vem da boca do profeta Samuel a mensagem central desta parte do livro, registrada em Samuel 15, 22 e 23, na forma de um questionamento profundo. Samuel 15, 22, Samuel 15, 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Na forma de um questionamento profundo, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a palavra? A obediência à palavra do Senhor se reflete em admitir em nossa própria vida os valores que o Senhor nos ensina nela. Davi fez isso o tempo todo, mesmo quando era considerado fugitivo e fora da lei. Davi mostrava sua obediência e compromisso com Deus, não tocando no ungido do Senhor. Por outro lado, Saul era o exemplo oposto ao usar os rituais estabelecidos por Deus para fortalecer a sua própria posição de autoridade e ignorá-los quando era conveniente para manter sua posição de líder benevolente. Então, nosso estudo hoje, nós aprendemos que a obediência, ela quebra maldição. Quando Samuel ouviu aquele povo falar com ele, que eles queriam um rei para governar, porque Samuel estava ficando já de idade avançada, e eles não queriam ficar sem uma pessoa para governar sobre eles. Então Samuel, ele ficou triste naquele momento, é claro, que ele estava ali até então junto com eles, gostavam, amavam eles, mas eles de repente viram que eles necessitavam de uma pessoa. Então Samuel foi, orou a Deus, pediu a Deus uma resposta. E Deus, neste momento, deu a Samuel a ordem de que desse a eles um rei. Só que eles iriam pagar, pelo o rei que eles estavam querendo. Então Samuel foi e levantou Saul. Saul era um homem, como diz aqui na palavra de Deus, um homem bem visto. Ele era forte, bem musculoso, ele era bonito, aos olhos do povo. Então Samuel ungiu, Saul como rei do povo de Israel. E Saul, ele fazia aquilo que ele achava que era ele. Ele não obedeceu a Deus, que ele tinha que fazer as coisas conforme Deus falasse com ele. Só que ele não obedeceu as palavras de Deus. Saul, ele fazia tudo do jeito dele. As vitórias eram deles, a derrota era dele. Ele nunca colocava Deus adiante de nada. Ele teve a escolha. Então ele escolheu ser ele mesmo o mandante. E ele não andou nos caminhos do Senhor. Então, Deus, vendo que aquilo não era certo, o povo começou a pagar. E Deus pediu que Samuel tinha que levantar
outro rei. E Deus foi e colocou Davi diante para poder ser ungido um rei para tomar conta de Israel. Davi era uma pessoa que, mesmo ele estando errado, andando nos seus caminhos errados, sendo um fugitivo e tudo, Davi obedecia a Deus. Davi, ele não fazia nada sem antes ele não conversasse com Deus, ele não falasse com Deus o que ele tinha que fazer. E quando Saul ficou sabendo que Davi é quem ia tomar conta, Davi é que ia ser o novo rei, ele ia ser ungido, ele olhou e disse: mas você é que vai tomar conta? Você que vai ser o novo rei? Então Saul ficou com tanta inveja de Davi, por Davi ser um rapaz de porte médio, não tinha aquela estrutura boa assim, né, uma estatura igual Saul tinha. Então Saul achava que Davi não tinha condições de fazer nada, que não tinha condições de estar assumindo o reinado de Israel. Só que a primeira coisa que Davi fez foi ele ficar sendo amigo do povo. Ele começou a ser amigo. E tudo que ele fazia, antes ele pedia a permissão de Deus, se aquilo era certo fazer ou não. Ele não fazia as coisas porque ele queria fazer, porque ele sabia fazer. Mas ele pedia, antes de tudo, ele orava e falava com Deus, se Deus achava que aquilo era certo, se ele deveria continuar ou não. E Saul, sabendo disso, Saul ele foi para a guerra junto com os filhos dele, e chegando lá, ele teve uma morte muito triste. Ele mesmo pegou a sua espada e ele se lançou em cima da espada, ele mesmo se matou. Foi um triste final de Saul. E junto com ele também foi os filhos dele, também morreram naquela guerra. Só que o pessoal, eles foram e pegaram os ossos de Saul e sepultou. Eles não deixaram Saul jogado, né? Então ele foi enterrado pelos pessoal lá do exército, pessoas, os povos que vieram e falaram com Davi o que tinha acontecido com ele. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, para nós, né? Nunca vamos fazer aquilo que nós achamos que está certo, sem antes conversarmos com Deus, pedirmos Deus uma direção. Vamos tomar cuidado com as nossas escolhas, porque muitas vezes nós escolhemos certas coisas que nós achamos que é certo para nós, sem antes a gente conversar com Deus, sem antes perguntar para Deus, será que está certo? Será que é correto fazer isso? Então, cuidado com as escolhas, cuidado com aquilo, obedeça a Deus em tudo. Em primeiro lugar, antes de vocês resolverem o que vão fazer, conversa com Deus, pergunta para Deus se Deus está de acordo, se o que você está fazendo está certo. E então nós vamos aprender com essas lições aqui, que esses livros históricos nos contam as histórias, e essas histórias é muito boa para levarmos para a nossa vida, né? Que nós temos muitas vezes, a gente escolhe as coisas erradas e a gente sofre as consequências. Então, por isso, toda vez que você for fazer alguma coisa, antes conversa com Deus, peça a opinião de Deus e obedeça o que Deus falar. Amém? Vamos ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. E nós temos os gigantes da vida aí que nós estamos lutando contra ele, que é este coronavírus. Vamos tomar cuidado, vamos obedecer, não vamos desobedecer, não usando as máscaras, não lavando as mãos com álcool em gel. Vamos obedecer, porque a obediência, ela quebra a maldição. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um domingo abençoado por Deus e que tenham uma semana de vitória sobre cada um de vocês.
Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus para que Ele venha a nos ensinar a sermos obedientes, que Ele venha nos ensinar a saber como escolher o que é certo e o que é errado, aquilo que faça bem para nós. Amém? Senhor meu Deus, neste momento eu quero te agradecer, Pai, por esta lição, por mais um dia, meu Deus, aprendendo na tua palavra. Senhor, venha trazer sobre nós a tua bênção, venha trazer sobre nós a sua sabedoria, Pai. Nos ensina, Deus, a andar nos teus caminhos, Pai. Assim como o Senhor ensinou Samuel, assim como o Senhor ensinou Davi e tantos outros mais a andar nos teus caminhos, venha nos ensinar também, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus, e por tudo que ainda vai fazer. Que nós possamos ter, meu Deus, um domingo abençoado, cheio da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém.